Os mitos são verdades ou são símbolos que representam algo mais profundo? As antigas ideias sobre mito, primeiro vamos falar de que sem data definida, mas que se comentava na beirada dos pergaminhos, um comentarista anônimo, que fazia censura aos mitos. Ele falava, este pode ser contado, este não pode ser contado. Depois disso a gente já teve Platão de Atenas, que também falava sobre o que se falar ou não dos mitos, mas não no sentido de censura, e sim no sentido de exemplos, já que o mito constrói cultura. Então, que tipo de valores você quer passar? Em seguida, Xenófanes de Cólofon, que vai dizer o contrário, a cultura constrói o mito. Então, se os cavalos, os tigres, os leões pudessem desenhar, eles desenhariam os deuses deles com cabeça de cavalo, de leão, de tigre. Que por isso os deuses etíopes seriam negros, os deuses trácios seriam de cabelo escuro e olhos claros. Né? Então, de acordo com a cultura, você construiria o mito baseado naquilo que você conhece da sua realidade. Depois a gente tem vários autores falando de alegoria, como Metrodoro de Lampsaco, que falava que Agamenon é o ar, Aquiles é o sol, Helena é a terra e Paris é o ar de novo. Heitor é a lua, que entre os deuses Deméter era o fígado, Dionísio era o baço, Apolo era a bile, né? Então ele comparava todos os personagens com coisas da natureza ou do corpo humano. Teve um outro alegórico que falou sobre, por exemplo, Zeus engoliu Metis, que é a astúcia, para se tornar sábio. Então, como os deuses se expressam de forma oracular, em mistérios, os mitos também se expressariam dessa forma. E outros alegóricos falavam de alegorias com eventos naturais. Então, se perguntaria, Zeus lança raios ou ele é o raio? Né? Alguns deuses isso é mais claro, como Gaia, que é a terra, mas, por exemplo, Cronos, que é associado ao tempo, não existia, né? Ele era associado ao tempo no culto, mas nos mitos a gente não vê esse aspecto de Cronos como deus do tempo. E aí, para combater os alegóricos, vieram os anti-alegóricos, os literários, como Aristarco de Samos, ou como Sêneca, né, que vão dizer que a alegoria é uma tolice, que os mitos são poesia e, por serem poesia, eles têm uma licença poética, eles podem inventar coisas literárias mesmo, não estão revelando algo mais profundo. Depois a gente tem o Efêmero de Messina, ou de Quios, também chamado de Euhemeros, né? Ele vai falar de fatos históricos. Então, por exemplo, Zeus seria um antigo herói tribal que ele ganhou atributos de um deus, né? Ou seja, uma figura humana que, por ter feitos heróicos, foi sendo comparado a um deus. Já Fulgêncio, que se chamava Fábius Planciades Fulgêncius, virou São Fulgêncio de Ruspe, vai falar do mito num sentido social, moral, né? Zeus toma a lei da força na forma de um cisne, representando a união do poder com a injustiça, e aí ele gera Helena, que é um objeto de discórdia e escândalo. Ou seja, o mito vai ter essa função mais pedagógica nesse sentido. Ainda na antiguidade, mas sem data definida, por toda a antiguidade, a gente pode falar do mito como sistema de crenças, né? E como os antigos não tinham um livro sagrado, não tinham um sacerdócio central, as crenças eram muito pessoais, individuais, né? No politeísmo. Então, certo, Zeus era o maior dos deuses, mas será que ele teria tido todos aqueles casos com as mulheres mortais? Isso é uma questão mais individual. E a partir daí a gente vai ter muita divisão dos mitos como em duas frentes, né? A literária, do mito como entretenimento, com licença poética, e a alegórica
do mito simbolizando ou representando uma verdade oculta, seja essa verdade histórica ou natural. Na era moderna, as ideias sobre o mito vão começar com a questão da fabulae, né? É uma história, um conto que não tem verdades profundas nem ideias teoréticas escondidas, que essa é a visão da Idade Média. Para a Idade Média, os mitos só ilustrariam verdades morais. Tá? Então eles começam a usar os mitos antigos em novos poemas, novos textos, por exemplo, o Romance da Rosa, do século XIII, em que Vênus adverte Adonis para não caçar, ele caça e é morto por um javali. Aí a moral da história seria: ouça o conselho do seu amado. O conto está focalizando em um aspecto e ignorando outros elementos importantes, como a concepção e o nascimento bizarros, né, de Adonis. E vai falar sobre os mitos com personagens de literatura, né? Então você vai ver que tem heróis gêmeos em vários lugares. Você tem os Rômulo e Remo, Apolo e Ártemis, Castor e Pólux. São personagens de literatura que vão se repetindo em mitos diferentes de lugares diferentes, como os tricksters, né? Hermes, Loki, Saci, o que for. Então é um pouco mais literária essa visão, certo? Bernard Fontenelle, vamos começar pelos alegóricos agora. Ele já vai dizer que os mitos crescem como uma reação dos humanos primordiais ao desenvolvimento natural que os circunda. Então, para explicar aquelas coisas, aquelas características estranhas do mundo natural, eles usam o mito como tentativa, né, de explicar essa paisagem, esse contexto, sem a explicação científica que os antigos não tinham. Então, por exemplo, não comemos ossos e gordura porque são o que ofertamos aos deuses. Seria uma tentativa de explicar por que a gente não come osso e gordura, sem explicar cientificamente. Daí vem David Hume, na época do iluminismo, que vai reforçar essa ideia, dizendo que as mentes racionais estão deixando os mitos para trás. O mito não era uma fonte de grande interesse, que era resultado do medo humano, né, dos seres humanos que inventavam aquelas histórias para se sentirem mais confortáveis com ela, mas que não era exatamente algo para ser que fosse digno de você gastar muito tempo tentando estudar essas coisas. Christian Gottlob Heyne muito interessado no mundo greco-romano antigo. Ele teve ideias diferentes de Fontenelle e Hume. Não era questão de medo, era questão de um assombro, né? Uma mistura de medo com maravilhamento, que os mitos crescem desse sentido das coisas maravilhosas que estão à nossa volta, que vamos sentir quando a gente olha para essas coisas sublimes, né, esse tipo de característica da paisagem natural, a gente expressa esse sentido de assombro, né, com relação a isso. E aí, pro Gottlob Heyne, não é mais apropriado usar a palavra fábula. Isso é uma palavra inútil para descrever essas histórias. Precisaríamos de um novo termo. Foi ele que trouxe o termo grego mitos. Ele acredita que os antigos não tinham muitas palavras para descrever essas coisas abstratas, aí usavam coisas concretas para defini-las. O mito, então, seria uma concretização de ideias abstratas. É uma conexão humana com a paisagem, o mito sendo conectado ao mundo à sua volta, né? E Johann Gottfried Herder vai dizer também que os iluministas não estavam com a razão, tá? Porque os mitos têm sim verdades mais profundas, não são apenas mentiras ou erros ou enganos. Quando as pessoas querem expressar manifestações mais profundas do espírito humano, elas usam mitos, e isso é inato. Tá? A gente já nasce com isso. Quando se sente esse assombro na natureza, nascia um mito naturalmente. Tá? E é uma coisa idêntica
ao que acontece com a poesia, com a religião, com a linguagem, tudo que é uma tentativa humana de expressar ideias resultantes desse sentimento de se estar vivo. Para as ideias contemporâneas de mito. Sem data definida, mais ou menos 1870, a gente tem a visão das verdades históricas ocultas nos mitos. Zeus, como deus do trovão, cheio de casas com mortais, estaria representando um povo nômade que cultuava um deus celeste, invadiu a Grécia pelo norte, encontra um povo que cultuava uma deusa agrária, os invasores e seu deus assumiram e adaptaram o culto da deusa dos nativos, e onde cada casamento, de Zeus significaria duas tradições religiosas se combinando em um sistema de crenças. Tá? Então seria assim, o mito ele esconde uma verdade oculta que é histórica, né? Seria simbolizando um acontecimento da história da humanidade. Depois a gente vem a visão do mito e ritual, que tem dois teóricos aí, que é Emile Durkheim e Jane L. Harrison. O primeiro falava que quando as pessoas se reúnem em grupos, elas criam comportamentos estilizados por uma efervescência coletiva, né? E aquilo se transformava num compromisso, um ritual que age como uma transição. Então, por exemplo, se eu falo pra você, você quer um sanduíche, você fala sim, isso não tem muita diferença se você desiste depois ou não, não vai mudar nada. Agora, se eu te pergunto se você quer casar comigo, você fala sim, aquilo tem um significado muito mais forte, né? Porque existe um ritual, né, que vai ser executado naquele casamento. Um ritual que tem uma participação coletiva, né? E a Jane, né, vai falar do comportamento ritual por trás dos mitos, né? Então, por exemplo, ofertar ossos e gordura aos deuses estaria aqui vindo antes do mito, não como instrução social, mas porque, olha, nós sempre ofertamos ossos e gorduras aos deuses, porque aí se cria um mito para explicar aquilo, né? Então, por exemplo, as bacantes também. Os ritos a Dionísio sempre foram daquele jeito, aí vem Eurípides e escreve as bacantes para explicar por que os ritos a Dionísio foram sempre daquele jeito. Ou você, até hoje, quando chega no cemitério, sua mãe ensinou que você tem que se lavar, trocar de roupa, botar roupa limpa, tomar banho, não sei o que, porque a questão do contato com os mortos, no miasma, né, já é uma coisa milenar, e você faz aquilo sem saber porque você faz aquilo. E de repente você vem com a explicação do rito, uma explicação mitológica. Depois deles a gente tem o Bronislaw Malinowski, o funcionalismo, né? Que seriam os mitos para autorizar, para legitimar, para validar os costumes e instituições sociais. Então, a Odisseia, que fala tanto sobre xenia, viria para reforçar essa ideia da hospitalidade como um valor, né? Ou, por exemplo, dizer que só as famílias reais de Atena, a família real de Atena, tem que descender de Erecteu, porque Erecteu veio de Atena, né? Então, as famílias reais de Atenas têm uma base mitológica para legitimar o seu poder. Depois a gente vem Freud, psicanálise, Sigmund Freud, falando de conteúdos, desejos reprimidos, né? A questão de ter intimidade com a mãe, eliminar o pai, ser Édipo. Conteúdos aparecem nos sonhos. Então, os mitos são os sonhos de uma cultura inteira, né? Um sistema gigante com deslocamento dos desejos primais para alvos mais aceitáveis desse desejo. Então, outra pessoa com intimidade como a mãe e outra pessoa a quem você vai ter domínio como pai. Tá? Então, o mito do Urano castrado, quando Reia tem a intimidade de pedir ajuda a Cronos, né? A gente vive esse desejo através desse mito de Cronos. Então, o Freud vai observar mais a parte dos mitos que é especialmente indecente, nojenta, que ultrapassa os limites, que pisa fora da linha, que extrapola, que vai além das fronteiras, né? Essa questão dos desejos reprimidos, das coisas não aceitas.
Depois a gente vem com os arquétipos psicológicos de Carl Gustav Jung, motivos e temas formados por inconsciente coletivo, né? Existem outros mitos de pais que comem os filhos, como Cronos. É uma diferença um pouco aqui de Jung para Campbell, Joseph Campbell, porque o Joseph Campbell vai falar da jornada do herói, né? Da questão do Tulku, que é a separação, transição, incorporação. Aquele que é desmembrado, como Dionísio, se transforma, né? E é incorporado quando você come a carne crua. Então, essa é uma visão mais de Joseph Campbell, tá? Jung vai falar de inconsciente coletivo. A gente já chega no Joseph Campbell, mas antes eu queria falar de Mircea Eliade. Fala do mito como esforço para recapturar o poder criativo da origem do mundo, para manter a ordem divina do universo, das estações, da sociedade, né? Então essa recaptura é um eterno retorno, né? São ciclos que se repetem, que é diferente do linear cristão, né? No linear cristão, você vai do mito da criação até o apocalipse. Nos mitos do politeísmo, não. São ciclos. E aí, depois de Eliade, temos falar de Joseph Campbell, que eu já comecei a falar um pouquinho, do mito como metáforas, né? Os símbolos do desconhecido e desconhecido que se encontram em dois lugares, no reino espiritual e nas profundezas da psique humana. Então, os mitos expressam a experiência de algo além do humano, por isso que os temas e motivos semelhantes reaparecem em culturas diferentes pelo mundo, porque são inerentes à psique. Psique, né, no caso, por nos contarem verdades sobre nossa própria psicologia. Tá? Então, por isso que eu comecei a falar de Campbell ali no Jung, porque tem muito da psicologia arquetípica, que na verdade psicologia arquetípica é do James Hillman, tá? A psicologia de Jung é a psicologia analítica. Bom, chama Jung, Eliade, Campbell. Vamos falar de Claude Lévi-Strauss. Ele vai falar do estruturalismo, o mito como corporificação de conflitos estruturais irreconciliáveis em sistemas sociais, ou seja, são problemas que a sociedade não consegue resolver. E aí ela cria pares binários, né? Você vai simplificando os mitos até chegar num par binário. E esse par não tem como resolver, são, né, estruturas irreconciliáveis, mas sempre são dois. Então é um par, né? Então, no exemplo, na Odisseia, você tem o Polifemo que come os humanos, você tem os navegantes lá de Odisseu, eles são proibidos de comer o rebanho de Hélio do Sol, e eles comem, não podia. O que pode, o que não pode comer? Então você vai resumindo a Odisseia, um dos pares binários da Odisseia seria o que é comida e o que não é comida. Então, por exemplo, nas Bacantes você tem a religião civil, ela cozinha a carne, a religião dionisíaca come cru, a religião civil é um rito público, a religião dionisíaca é reservada, né, afastada ali na montanha. Você tem pares binários como deuses celestes, deuses terrestres, masculino e feminino, sagrado e profano, selvagem e civilizado, homens versus deuses, terra infértil, terra cultivada, natureza versus cultura, que é um dos binários mais fortes. A gente analisa os mitos. E, enfim, o Walter Burkert, nosso tão querido Walter Burkert, ainda existe, ainda é vivo. E vai ser o nosso padrão de definição, né? Que vai falar que o mito é um um relato tradicional contado com referência parcial secundária a algo de importância coletiva. E a gente acrescenta aí que é contado por alguém, por alguma razão, né? Que as pessoas não fazem as coisas sem uma razão. Quando a gente fala sobre ser um relato tradicional,
significa que aquele conto pertence a uma tradição que é compartilhada por um grupo de pessoas. Né? É uma coisa que é passada adiante, que é compartilhada, que é parte das referências de uma cultura. Né? Então, por exemplo, se eu digo que a força esteja com você, provavelmente você vai saber a que eu estou me referindo. Né? Então, quando a gente fala de Odisseu, Aquiles e Orestes, também são referências que são compreendidas por a maioria dos antigos gregos. Né? E aí é um relato tradicional contado com referência parcial secundária a algo de importância coletiva. O que significa isso? Que os mitos também se dirigem a preocupações de uma cultura. Né? Eles incluem coisas que fazem surgir a curiosidade de uma cultura. Né? Eles dão uma justificativa a por que nós fazemos as coisas do jeito que fazemos. Tá? É uma importância coletiva a que eles se referem. O mesmo Burkett, ele fala sobre 3 fases, né, assim, do pensamento, na questão, assim, por exemplo, o mito, alegoria e metafísica. O mito seria a época de Homero, a alegoria dos pré-socráticos e a metafísica de Platão. Metafísica nesse sentido de ciência que estuda a essência dos seres, o suprassensível, algo mais profundo. Né? Mas ao mesmo tempo o Bucket fala que isso não é uma evolução, não é que a gente passe do mito para a alegoria e depois para a metafísica. Não é que o último seja melhor do que o primeiro, mas que essas coisas se integram, né? É uma integração. E como existe mais de uma forma de se ler o mesmo mito, nenhuma dessas formas pode ser a única e nem a verdadeira. Tá? Bom, e aí a gente vai ficando por aqui, sem, né, escolher nenhuma dessas visões, sim, compreendendo que existem essas várias formas de se ler os mitos. Todas são válidas, todas são aproveitáveis, e os próprios mitos têm várias versões. Cabe a gente ver qual é o que é mais legítimo para nós, né? Já que a religião politeísta antiga era uma coisa muito pessoal, muito individual, sem texto sagrado, sem sacerdócio central. O que diz para você, o que é verdade para você, o que fala ao seu coração e que faz sentido racionalmente também, certo?